Falando sobre temperatura no Brasil e nesta semana, quando a gente fala de adversidade da natureza, o que aconteceu com a Espanha é um negócio inacreditável, né? Já passam, sim, mais de 200 mortos por causa justamente desse evento do clima, a chuvarada inacreditável que caiu no território espanhol, causando muita dor e ainda há pessoas desaparecidas. É justamente sobre isso que a gente fala agora. O premier da Espanha, o Pedro Sánchez, anunciou hoje o envio de mais de 5 mil militares para, ainda agora, dias depois do dia da chuva, ajudar na busca por vítimas e também na limpeza da região de Valência, que foi a mais atingida pelas enchentes. Priscila Asbeck é quem está conosco. E Asbeck, chegamos a 211 mortos. É esse o número? Bom dia. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, o número de mortos continua subindo e já são 211 pessoas que morreram nessa tragédia, nessas inundações, que já são consideradas a segunda pior inundação, é a segunda pior inundação do século na Europa. São essas tempestades que atingiram principalmente a região de Valência, no leste da Espanha, na terça-feira, e agora continuam então as buscas por pessoas desaparecidas, como você disse, Elisa, mas 4 dias depois dessas inundações, as esperanças de encontrar ainda pessoas com vida se reduzem, infelizmente. As autoridades, inclusive, restringiram o acesso às estradas na região de Valência por 2 dias para facilitar as operações de busca, para facilitar a circulação dessas equipes de resgate, e as redes telefônicas ainda não estão restabelecidas, por isso também que é difícil de estimar a quantidade de pessoas que ainda estão desaparecidas nessas regiões. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez fez mais um discurso em rede nacional e nesse discurso ele disse que o governo estava enviando mais 5 mil soldados para a região de Valência para ajudar nessas operações de busca, também nas operações de limpeza. Já tinham sido enviados 2.500 soldados e Sánchez disse que essa é a maior operação das Forças Armadas da Espanha em um período de paz. O governo também disse que vai mobilizar todos os recursos necessários enquanto houver necessidade, enquanto a situação não se resolver. Falando sobre o tamanho desse desastre, o tamanho dessa tragédia, infelizmente, conforme os dias passam e aumentam o número de mortes, a tragédia acaba se intensificando e agora, então, já é a inundação mais mortal na Europa desde 1967, portanto, em 57 anos. No ano de 1967, nessas enchentes em Portugal, 500 pessoas morreram e Pedro Sánchez fez uma referência a isso, disse que esse desastre é a segunda inundação mais mortal da Europa no século. E os voluntários, também os oficiais de Forças Armadas, várias pessoas foram até a região de Valência, muitas pessoas de outras regiões da Espanha estão tentando ajudar nessa operação de rescaldo, tentando tirar a lama de ruas, de estradas, de casas de pessoas, levando mantimentos. Inclusive, 2 locais foram transformados em centro de logística e operação, tanto a Cidade das Artes e das Ciências de Valência, quanto o estádio de futebol Mestalla, que foram transformados nesses centros de operações com voluntários do país todo, que estão levando então mantimentos e tentando ajudar de alguma forma essas pessoas que foram afetadas pelas enchentes. A agência de notícias Reuters conversou com alguns moradores, Elisa, da região de Picânia, que fica em Valência, da vila de Picânia, e eles falam que estão se sentindo abandonados, que precisam de ajuda. Eles relatam que não têm, por exemplo, itens básicos como máquinas para lavar roupa, eles também não têm geladeira para conseguir manter os alimentos, então eles falam que ainda estão precisando de ajuda, e o primeiro-ministro Pedro Sánchez fez referência a isso. Ele disse, inclusive, que ele sabe das dificuldades e que o governo, e ele falou que está ciente que a resposta não é suficiente. Há uma, inclusive, tentativa de entender o tamanho dos estragos e também se as autoridades não responderam a tempo. Assim como as tragédias no sul do Brasil, também há uma discussão na Espanha nesse momento, com o governo central dizendo que as autoridades regionais não fizeram alertas a tempo e com as autoridades regionais falando que o governo central não fez alertas a tempo e que isso poderia ter evitado mortes, teria evitado
perdas de mais vidas. Elisa, eu volto com você. Priscila Asbeck, que cenas terríveis, hein? Nós estamos vendo aqui nas imagens as casas destruídas, os carros amontoados. E claro que tudo isso é secundário diante das mortes, né? A quantidade de gente que morreu, o número já está em 211. E nós temos essa referência recente, a Priscila Asbeck citou aqui. Vocês estão vendo ali alguém do Corpo de Bombeiros quebrando o vidro, checando se tinha alguém dentro? Olha o tamanho do desespero, o caos. Essa janela de trás, ele estava quebrando para poder analisar se dentro do carro havia alguém. E na nossa memória recente, a gente viveu isso com o Rio Grande do Sul, que perdeu ali, o número está em torno de 190 mortos, o que é igualmente um horror. E agora a gente se surpreendendo em 2024 com mais uma tragédia dessas e um número que já chega a 211. Priscila Asbeck, já a gente conversa de novo. Obrigada, viu, por ter atualizado tudo isso aqui para a gente.